Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim: assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora abra no livro de Lucas, terceiro evangelho, Mateus, Marcos e Lucas, no capítulo 19. Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim, Lucas 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este homem um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava, ou sicômoro, para o ver, porque havia de passar por ali. Versículo 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu, e disse a ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com alegria, com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: entrara para ser hospedado de um homem pecador. Versículo 8, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. Versículo 9, e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Deixa aberto no capítulo 19, vamos orar. Fecha os olhos. Senhor Deus tremendo, excelso e poderoso, a Ti damos a honra, a glória, o louvor e o poder devidos. Nos humilhamos diante da Tua presença, reconhecemos a Sua magnitude, a Sua magnificência, diante da nossa insignificância, pequenez. Senhor, temos sido tão falhos, pecadores, fracos, temos estado tão solitários, tão vulneráveis, tão rendidos a nosso próprio desejo, mas essa noite eu peço que Tu operes pelo poder da misericórdia, da graça e da Sua palavra. Encha esse auditório de graça sobre graça. Onde tem abundado o pecado, superabunda com Sua maravilhosa e gloriosa graça. Abre nossos corações, que as pessoas não entendam o Evangelho de modo racional e natural, mas como o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Fala-nos pelo poder da Sua palavra, que todas as vozes se calem, que o inferno se curvem, que os homens reconheçam a Sua grandeza e que o Senhor seja glorificado no nome de Jesus. Amém. Preste muita atenção, abra seu coração, os seus ouvidos para a palavra de Deus. Vou tentar ser breve, porque hoje temos Santa Ceia e temos o período de oração que tem sido indispensável nessa campanha. Eu quero falar rapidamente a você que está juntamente comigo e com todos os seus irmãos nessa batalha de 21 dias de oração e jejum, onde você tem traçado e você tem desenhado inúmeros propósitos e alvos que você quer atingir. Sua família, a conversão de pessoas, a abertura de portas, milagres pessoais, impessoais, coletivos, familiares, enfim, inúmeras bênçãos da parte de Deus. E Deus é abençoador. Pedir e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis. Mateus 7. Tudo o que pedis em meu nome, crendo, o receberei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14. A oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É bíblico orarmos por nossas necessidades. Se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé
e é pior do que infiel, 1 Timóteo 5,8. Orar pelos familiares também é bíblico e é o nosso dever. Mas o nosso principal dever, a principal obra de Cristo e o nosso principal objetivo, acima de todas essas bênçãos, que são consequência de uma vida justa e da salvação que é em Cristo, o principal objetivo é alcançarmos a salvação e a vida eterna. Eu não posso passar muito tempo sem pregar e ensinar a você a respeito da salvação, pois foi ela o principal fator da encarnação de Cristo, sofrimento, crucificação e morte, e ressurreição e ascensão nos céus. Tudo isso teve um propósito principal e fundamental, ou eu diria que só teve um propósito: redimir o pecador, regenerá-lo, resgatá-lo e salvá-lo. Há as promessas e as bênçãos, mas todas as promessas e as bênçãos que nos são dadas, elas devem convergir para um só propósito: trabalharem para a salvação daquele indivíduo. As bênçãos, milagres, curas e respostas de oração não são para gozarmos como prazeres carnais. Elas nos são dadas para cooperarem com ou para a nossa salvação. Se um carro vai te ajudar a crescer em graça e ser salvo, Deus lhe concederá. Se um carro diminuirá, tirará você da graça e prejudicará a sua salvação, você não irá receber. Assim, todas as demais bênçãos, elas são nos entregadas, outorgadas, para que elas contribuam, trabalhem, ajudem a nossa salvação. Porque que propósito Deus teria de responder todos os pedidos que estão nessa cartela ou que estão nessa campanha? E se você no último dia não herdasse a vida eterna, seria tudo irrelevante. O que adianta ele tirar essa dor aguda física que você sente? O que adianta ele restaurar e fazer esse casamento ser 100% perfeito? O que adianta ele abrir portas financeiras e te dar honras e glórias e confortos daqui mais uns 30, 40 anos? Se quando você fechar os olhos e morrer, ou quando vier o arrebatamento, tudo aquilo for queimado pelo fogo, e você então ser reprovado e não entrar pelos portões de pérola na Nova Jerusalém, não adianta nada. Nem um sucesso profissional, nem um sucesso emocional, sentimental, nada que nos é dado pode ir contra a salvação. Se algo te é dado e é contra a salvação, não veio de Cristo, porque Cristo coopera para redimir, resgatar e salvar, e não o contrário. Então as bênçãos e respostas devem cooperar para isso. Será que a sua dor é tão grande assim, que você não pode suportá-la até o último dia, então receber a paz eterna, do que gozar de um artifício iníquo, injusto, e te trazer através dele uma paz momentânea, e você não herdar a paz eterna? Então entenda, a igreja tem que produzir salvos, e não números, massas. Eu sei que quantas pessoas estão gemendo, esperando respostas, mas nenhuma dessa resposta, todas essas respostas que podem vir e podem não vir, elas são insignificantes diante da maior resposta, a vida eterna. Você diz: pastor, eu estou vivendo uma vida sofrendo. Eu vou viver uma vida sofrendo. Uma vida dura 60, 70 anos. Só que você pode viver uma eternidade sem sofrimento.
E uma eternidade não são 60, 50, 100 anos, nem 1 bilhão, nem 10 bilhões. É pelos séculos dos séculos. Nunca há fim. Então entenda, não fique magoado, triste, ou não se volte contra Cristo, se Ele não atender algum capricho, ou alguma possível oração. Se Ele já tem atendido o seu nome escrito no livro da vida, cravado na eternidade, arrolado aos céus, isso te é suficiente, isso te basta. Pastor, mas vai ser difícil conviver com isso mais alguns anos. Pode ser difícil, mas ao último dia isso terminará e entrará o tempo da eternidade, onde não só esse problema, mas todos os demais serão aniquilados. Entenda isso. E eu quero falar hoje da evidência da salvação. Eu não vou ler, não vou estudar, ensinar o texto todo da passagem de Zaqueu, mas vou trazer a evidência da salvação de Zaqueu. Essa passagem fala de Zaqueu, um publicano, um pecador, e ele foi salvo pela graça e pela intervenção de Jesus Cristo. E a minha pergunta é: todos que estão aqui essa noite, ou todos que vão me assistir, são salvos? Ou são de verdade e de fato convertidos? Qual é a prova da sua conversão? Você realmente é convertido? E os realmente convertidos são salvos. E se você é convertido, você é salvo. Vocês são realmente salvos? Vocês estão caminhando de conformidade a chegar à eternidade? Vocês têm certeza da sua salvação? A salvação e a conversão, e tanto uma como a outra estão ligadas, não se evidenciam por palavras, ou por afirmações, ou por religiões, ou por hábitos culturais. Um salvo, uma pessoa realmente convertida, tem que ter evidências da sua conversão. Se você diz convertido, você tem que ter evidências que é convertido. Se você é salvo, você tem que evidenciar isso por ações, por obras e pela fé em Jesus Cristo. E qual é a maior evidência, ou a única evidência da salvação? Sem esse item que eu vou abordar, você não é salvo. Sem esse item que eu vou abordar, você não é convertido. E se você não é convertido, não boceje igual alguns estão fazendo. Leve a sério o que eu estou falando. Respeite a palavra de Deus. Tem gente que vem na igreja para descansar, desfilar, esborrachar no banco. Tem a postura até para sentar, até para prestar atenção e respeitar o orador. A única evidência é a regeneração. Se o crente diz que é salvo e não foi regenerado, ele não é salvo. Se ele diz que se converteu e não foi regenerado, ele não se converteu. Deixa eu te explicar. A salvação, meu irmão, você precisa abrir o seu entendimento para o que é a salvação. O fato de entrarmos numa igreja não nos salva. O fato de batizarmos das águas não nos salva. O fato de vir ao domingo não nos salva. Tem pessoas que acham que por estar no meio da massa são salvas. Por professar uma fé são salvas. Por tomar uma decisão por Cristo são salvas. Não. A obra da salvação é uma obra extraordinária. Não é simples como você pensa. É uma obra fantástica, sobrenatural de Deus. Se você veio para Cristo e o sobrenatural não está mudando você,
você não é salvo. Você não se converteu. Deixa eu te explicar. Presta atenção. Imagina quanto poder Deus não usou para criar o mundo. E a terra era sem forma e vazia. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Versículo 2. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja luminares, e houve luminares. Haja vegetais, haja animais, faça a separação do dia e da noite, a expansão das águas. E depois fez o homem. Imagina quanta glória Deus não teve que usar. Tudo isso que você está vendo, o universo, o sistema solar, as galáxias, de isso que tem âmbito estrondoso, até uma célula dotada de núcleo, membrana e citoplasma, átomo, próton e nêutron, Deus o criou. Quanto poder Ele não usou. E o original diz que Ele fez do ex nihilo, do nada Deus cria matéria, cria seres, cria unidades, células, animais. Quanto poder Ele não usou. Só que com o advento do pecado, o sistema criacional foi afetado e se corrompeu. Se Deus usou tanta glória para criar do nada algo limpo e perfeito, imagina quanto poder Ele não tem que usar para agora pegar uma massa corrompida e dela recriar. É um poder muito maior. Hoje o homem é uma massa corrompida, é uma criação adulterada, corrompida, degradável. Se Ele usou tanta glória e poder para do nada, ex nihilo, criar os seres, imagina agora o ser já criado, corrompido. Ele tem que refazer algo sujo, corrupto. Essa é a obra da salvação. Isso é salvação, não é algo simples. É pegar um ser corrompido, Zaqueu, publicano. Os publicanos, segundo a lei de Moisés, segundo os judeus, eram pecadores, sujos, eram criminosos hediondos. Não eram dignos da lei. Para salvar Zaqueu, Jesus, quando tem um encontro com ele, pega um homem corrompido, uma massa corrompida, um ser adulterado, um ser perdido, decaído. Nós não temos ideia o que a queda de Adão fez. Você não tem ideia que o pecado de Adão fez. Você não tem ideia de como era o homem antes da queda em valor moral, ético, espiritual. E o que a queda fez. Em Romanos 1 diz, se você estudar Romanos de 1, 2 e 3, você vai ver o que é o homem, um animal. O pecado trouxe a ele e fez ele ser capaz dos crimes mais hediondos, depravados. Se você pegar a sua velha vida e até lá hoje, e abrir sua mente, o seu coração nos últimos anos, e mostrar o que ele já pensou, sentiu, achou, você vai ver quanta maldade, perversão, imoralidade, o que um homem é capaz de fazer, fruto da queda, fruto da decomposição da massa. E como que uma pessoa que foi decomposta, corrompida, vem para a igreja e pode ser salva, se ela continua corrompida, decomposta e com todos os valores corruptos? É preciso uma obra de regeneração, transformação, renovação. É preciso de um poder tão poderoso como aquele que criou o mundo. Agora Ele vai recriar aquilo que tinha sido criado e foi corrompido. Isso é salvação. E ela não se dá por práticas religiosas. Tem que ser a ação sobrenatural de Deus. Sem a ação sobrenatural, você não é salvo. Vou te dar um exemplo. Ele fala para Zaqueu:
desce da árvore. Zaqueu desceu e teve contato com ele. Zaqueu teve contato com as escrituras, a palavra. Você tem acesso ao evangelho. Ele falou com Jesus, teve contato com as escrituras, conheceu a verdade, a palavra. Zaqueu estava salvo naquele momento? Ainda não estava salvo pelo simples conhecimento. O conhecimento acadêmico não salva, o conhecimento escriturístico não salva, o conhecimento intelectual não salva. Obter o artefato Bíblia Sagrada em casa não salva. Segundo, Jesus disse para ele, viu e disse, desce, desceu, falou com ele. Depois conversou com ele, caminhou até a sua casa. Zaqueu se uniu a Jesus e caminhou, se uniu a uma congregação, a uma religião, a um grupo, uma comunidade eclesiástica. Zaqueu estava salvo? Ainda não estava salvo por entrar na presbiteriana, na batista, na Assembleia de Deus, na Deus e Amor, na quadrangular, na universal. Não foi suficiente. Depois ele diz, desce Zaqueu, desce as águas, o batismo nas águas. Eu passei pelo batismo, isso é evidência da minha salvação? Não, Zaqueu ainda não estava salvo. Zaqueu conheceu as escrituras, Zaqueu entrou numa congregação, Zaqueu se batizou. Não é a evidência da salvação. As presbiterianas estão lotadas, as assembleias, comunidades e as igrejas neopentecostais lotadas. Todo mundo tem acesso a teologia, escola dominical, a cursos escriturísticos, bíblicos. Descem as águas, se batizam voluntário ou involuntariamente, preparados ou não preparados, e isso tudo faz parte da religião. Não é suficiente para salvar. Não há aqui registro de um poder sobrenatural sobre Zaqueu ainda. A massa não foi descorrompida por ter acesso às escrituras. A massa não foi descorrompida por congregar. A massa não foi descorrompida por descer as águas. Ele continua corrompido. Ele só cultivou, agregou um sistema legalista, normas e regras que denominação A, B, C e D tem. É o que todo mundo atende. Não foi a evidência. Não foi a evidência. O que Zaqueu fez? Aquilo que a maioria faz. Se submeteu a um conjunto de normas e regras. E acha que por viver debaixo de um conjunto de normas e regras, obras, será aceito. Não será. Mesmo você estando debaixo de um sistema legalista de normas e regras, se você não for regenerado, descorrompido, você não é salvo. Vou te dar um exemplo. Você pega um lobo, e ele é o grande inimigo bíblico das ovelhas. O lobo é um assassino. O lobo é um animal. O lobo é carnívoro. E ele devora ovelhas. Ele vai ao rebanho e destrói. A natureza dele pede ovelhas. A natureza dele pede sangue. Ele as come, as devora. O pastor chega, consegue capturar esse lobo. Coloca esse lobo numa jaula. As ovelhas estão livres desse lobo. Ele não pode as tocá-la. Ele não pode, ele não mata mais, ele não come mais, ele não bebe mais, ele não fuma mais, ele não xinga, ele não é imoral. Só que ele não faz isso por vontade própria, porque uma jaula o impede. Só que ele está dentro da jaula, ele não faz, mas ele quer fazer. Ele quer matar, quer assassinar, quer se corromper, e a jaula não deixa.
Se ele sair da jaula, ele volta a fazer. Isso é a religião. Não corte o cabelo, não ponha roupa curta, não minta, siga a doutrina. Eu obedeço por causa da doutrina, mas eu não tenho vontade de obedecer. Por dentro eu ainda quero devorar ovelhas, quero ser imoral, quero ser adúltero, quero ser corrupto. Mas a religiosidade, a religião me prende numa jaula e me impede de fazer. E eu, por intelecto, por vergonha, por capricho, não o faço, mas ainda quero fazer. Esse homem não foi regenerado, não foi transformado. A única coisa que o prende é a jaula da religião. Está entendendo? Por isso que essa perdição de usos e costumes das igrejas tradicionais formou uma geração de cristãos que estão na boca do inferno essa altura, porque defendiam sistemas legalistas. Não corte cabelo, não raspe as pernas, use social, mulher não usa roupa de homem. Eles estavam presos, não pecavam porque o sistema legalista os enjaulava, mas por dentro eles queriam pôr mini saia, queriam cobiçar, adulterar e pecavam escondidos. Não houve regeneração, não houve evidência. Se não houve regeneração, não há conversão. Se não há conversão, não há salvação. A evidência da sua conversão, escuta, não é descer as águas. Olha como foi evidenciado em Zaqueu. E apressando-se, desceu e recebeu. E Jesus disse: convém eu pousar na sua casa. Aqui começou a salvação em Zaqueu. Aqui começou a obra da regeneração. Convém que eu pouse em sua casa. Aqui já não é mais Jesus. Agora entra em cena a obra do Espírito Santo no interior da sua casa, dentro, interno, lá dentro, onde a salvação se evidencia no caráter. Aqui é uma prova que a salvação não é fruto de obras ou de um sistema legalista ou de religiões, mas a obra sobrenatural que vem pelo Espírito Santo no interior do homem. Aqui começou a salvação, Zaqueu. Quando ele diz: eu vou pousar, eu vou entrar na sua intimidade, Zaqueu, no seu interior, na sua casa, no seu coração. E o que a Bíblia diz que Zaqueu fez? E Zaqueu desceu depressa e o recebeu com muita alegria. Zaqueu se submeteu à regeneração. Zaqueu se submeteu à transformação. Zaqueu abriu a vida. Me regenere. Tudo bem. Olha só o que Jesus vai dizer. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Por que Jesus disse? Jesus assinou: agora esse homem está salvo. Agora ele é realmente convertido. Como foi evidenciado isso? Foi quando ele foi às Escrituras? Não. Foi quando ele desceu as águas? Não. Foi quando ele entrou numa igreja e tomou ceia? Não. Foi quando? Foi quando o Espírito Santo entrou no coração dele. Convém-me pousar na sua casa. E foi regenerando, reconstruindo, descorrompendo aquela massa corrupta com um poder sobrenatural. Qual foi a evidência? Um ladrão, publicano, cobrador de impostos, diz assim: ele, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor Jesus: Senhor, eis que eu agora dou aos pobres metade dos bens que eu tenho, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituir quadruplicadamente. Aqui está a evidência da salvação, aqui está a evidência da conversão. Um ladrão, um corrupto, um publicano não tinha mais prazer no dinheiro. Darei
4 vezes mais. O dinheiro não faz diferença para mim. E aquele quem eu defraudei, vou restituir. Arrependimento seguido de obras. Eu me arrependo de ter roubado daqueles, eu me arrependo de ter furtado, eu me arrependo, e com as minhas obras restituir quadruplicadamente. É a prova. Só depois que houve regeneração, só depois que houve transformação, seguida por obras, restituir quem roubei, foi que Jesus pronunciou: agora, depois da regeneração, depois do poder sobrenatural, a salvação chegou nessa casa. Agora ela chegou. Viu como evidencia? Viu como é evidenciado a salvação? Então quero dizer para você, se você ainda está numa jaula, não peca porque não é correto, mas adora pecar. Não peca porque por causa da ética, mas gosta de pecar. Você não foi regenerado. Regeneração significa, a partir do momento que o Espírito Santo vem sobre a massa corrompida, aquilo, o pecado que você adorava fazer, você não adora mais. A justiça, o temor a Deus que você odiava praticar, agora você ama, agora você gosta. Isso é a verdadeira evidência. Pastor, quer dizer que o convertido, o regenerado não peca mais? Eu não disse isso. Ele até vai pecar, só que ele não terá mais prazer no pecado. Ele vai continuar adorando a Deus, seguindo, servindo, só que agora ele terá prazer em servir, em adorar a Deus. Esse é o fruto, esse é o sinal. Pode a árvore má dar bons frutos? Pode a árvore boa dar maus frutos? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Essa é a evidência. Aí ele diz: porque o filho do homem, e diz, pois este também é filho de Abraão. João Batista, pregando os saduceus, veio a ele e diz: não presumais ter por pai Abraão, porque Deus dessas pedras pode suscitar filhos de Abraão. Os judeus presumiam que eram salvos porque eram da descendência sanguínea de Abraão, porém não eram regenerados. Só depois que Zaqueu foi regenerado, que ele se tornou filho de Abraão. Ou seja, não é o método, não é a religião, não é a corrente sanguínea, não é a tradição Israel, e sim novo nascimento, novamente, novo caráter, mudança de hábito. Você está querendo dizer então o que, pastor? O regenerado tem coisas que eu não vou deixar de gostar. Por exemplo, mulher. Homem sempre vai gostar de mulher. Incircunciso, quem te disse que gostar de mulher é pecado? Pastor, eu nunca vou deixar de ter prazer por mulher. Ter prazer por mulher não é pecado. Pecado é ter prazer pela mulher dos outros. E aquele que é regenerado não tem prazer pela mulher dos outros, ele abomina. Entendeu? Pastor, então nunca mais eu vou gostar de dinheiro? Não vou precisar de dinheiro para mais nada? Não, você não amará o dinheiro. O dinheiro não será seu termômetro, o dinheiro não quebrará seus princípios, o dinheiro será um complemento para a tua vida. Aquilo que o homem que não é regenerado valoriza, ama, trai, mata por causa do dinheiro. Está vendo a diferença do regenerado? E todavia, você quer outro termômetro tremendo para saber o fruto da sua conversão? O regenerado, quando ele peca, porque a carne inclina ao pecado, ele vai pecar, ele cai numa profunda tristeza,
num profundo arrependimento, fruto do regenerado. Aquele que não é regenerado, ele peca, nem ao menos sabe que pecou. Não há peso nenhum pelo pecado. Ele quebra as leis de Deus diariamente sem peso algum. É isso. Estava conversando com um dos obreiros, não sei quando, e num comentário estava dizendo: não, mas essa pessoa tem que respeitar quem eu sou. Eu já tenho um tempo, eu já tenho um nome. O tempo, o nome não significa nada, porque você pode ter tempo, nomes, marcas, pode ter passado o que for, se não há evidência na sua vida da sua conversão em frutos e no caráter, não significa nada o que você passou ou o tempo que faz. Tem que haver fruto. Se ainda continua corrupto, se ainda continua tendo prazer no pecado, se ainda odeia as coisas de Deus, orar, ajudar, servir, jejuar, obedecer, submeter. Quem é salvo gosta de fazer essas coisas, não faz porque é imposto, gosta de fazer. Quem é salvo não gosta de pecar, ainda que peque. Paulo, o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Quais as evidências que você carrega de uma conversão genuína? Onde estão as evidências de uma salvação genuína? Você não faz muita coisa por causa de um sistema religioso, mas ama fazer, e quando tem oportunidade faz? Ou você realmente, cada dia, cada mês, cada campanha, odeia mais o mundo, odeia mais o pecado, odeia mais a sensualidade, a depravação, a moda, a televisão, a libertinagem, o século presente, e cada vez mais você é apaixonado por John Wesley, por Ravenhill, por Tozer, você é apaixonado por Jonathan Edwards, Moisés, Paulo, você é apaixonado por Esther, Débora, você ama a radicalidade, ama a abnegação, ama a aflição do soldado de Cristo, você quer ser como Davi, quer ser como Josué, como José, quer ser como João, quer ser como Elias. Essa é a evidência. Pastor, eu achava que tinha. Entregue meu coração para Deus. Vai para a Escritura. Enganoso é o coração do homem e perverso, quem o conhecerá? Pastor, eu entreguei meu coração para Deus. Você entregou só o coração, o resto é de Satanás. O coração é de Deus. Mas olha a roupa que você usa. A roupa que você usa, ela expressa dentre ela a glória de Cristo, ou ela expressa a total e completa sensualidade e lascívia? Um regenerado, um transformado, não consegue ser depravado. Ele tem temor. Ele não consegue mostrar metade dos seios para fora, metade das pernas. Ela não consegue ser sensual, porque ela nasceu de novo. Ela tem um fruto de justiça. Não consegue. Tem mente diferente. Não guarda rancor. Tem irmão, que onda de irmão ferido é essa na igreja? Você não pode falar uma palavra, vira a cara, não vai mais na igreja. Se você não apertar a mão, se você não olhar, se você não ter um cuidado ínfimo, idiota, estúpido, sai da igreja, desvia, não olha mais. Não é fruto de conversão. Josué Irion, quando encerra suas cartas, diz assim: nos laços do Calvário que nos unem, estamos enlaçados com as entranhas do Calvário. Que comunhão de lixo é essa que você tem com outro irmão, com um pastor, com um obreiro? E quem faz isso nessa igreja, irmão, você está na igreja errado. Se fazer bico e falar que vai sair, vai com Deus, eu não vou atrás. Ou eu formo soldados, cristãos maduros, ou um bando de meninos carnais. Onde já se viu? Se não há nenhum delito grave envolvido, que coisa é essa? Fruto da falta de regeneração, da falta de conversão, da falta de... Porque um homem que tem novo nascimento, para você que o apóstolo Paulo
para você equilibrar na balança o seu nível de conversão com a dele, com essas coisinhas que você tem. A igreja de Corinto descendo a lenha em Paulo, pedrejando, julgando Paulo, que não tinha direito nenhum de ser criticado, porque era perfeito. Ele responde assim para ele: eu, Corintos, ainda que sendo menos amado por vós, amando-vos cada vez mais. Quanto menos eu sou amado por vocês, mais eu amo vocês, porque eu sou regenerado, eu sou transformado, eu tenho a natureza de Cristo. Eu não dou pensando em receber, e nem dou porque eu recebi. Eu dou, eu faço, eu me entrego por amor daquele sangue que foi vertido no Calvário por mim, e ele é suficiente. Nenhuma retribuição humana é comparado àquele sangue. Conversão é o que estamos tratando. Deus pode responder 190 pedidos seus nessa cartela. Se naquele último dia o Cordeiro Todo-Poderoso apontar para você e dizer: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Por quê? Viveram nas minhas custas, atrás de deleites, realizações pessoais e caprichos. Sequer me adoraram, sequer me louvaram, e foram de fato transformados. Evidência da sua conversão. Eu odeio o pecado ainda que faço. Eu amo as coisas de Deus, mesmo que às vezes não consigo. Não precisa de jaula de legalismo para me prender. Não, eu faço por mim mesmo. Imagina você deixar de pecar só porque sua mãe está do lado. Você ficou 10 anos sem cometer um pecado, que a mãe estava do lado. Aí você morre e vai para o inferno. Jesus, mas em 10 anos eu não pequei nenhuma vez, porque sua mãe estava do lado. Os 10 anos você quis pecar todos os dias, só não pecou porque ela estava lá. Inferno. 10 anos sem a mãe. Eu podia ter pecado umas 100 vezes, não querendo, lutando. Vai ser salvo, porque Deus diz: você abominava o que fazia, só fazia pela fraqueza da tua carne. Isso é salvação, isso é regeneração. Só depois que o Espírito Santo entrou na vida de Zaqueu, a obra sobrenatural reestruturou, recompôs a massa corrompida pelo pecado, e Zaqueu restituiu aqueles que ele roubou. Foi então que a salvação foi evidenciada pelos frutos. Amém? Quem quer ser salvo essa noite, meu irmão? Quem? Não, eu vou te perguntar e você vai ser sincero agora. Quem levanta a mão e abre mão de tudo nessa terra, vai para o céu? Levanta a mão. Espero que seja verdadeiro essa afirmação sua. Então vamos colocar de joelhos agora. Enquanto o instrumento toca, você vai orar pela sua salvação, vai clamar em jejum por ela. Você vai orar.